levar adiante. E eu já trago a atualização dessa informação, Ananias, porque teve reunião na manhã de hoje no Palácio da Cidade, com o prefeito Doutor Pessoa e os líderes que estão fazendo a organização desse chapão, né, que seria justamente o próprio Republicanos, para abrigar esses pré-candidatos. Tem as imagens aí, prefeito Doutor Pessoa, o deputado Jeová Alencar, que é superintendente da SAADSU e está responsável por essa articulação do grupo político. Quem também participou foi o secretário de Meio Ambiente, Luiz André, um dos nomes que também está ajudando, e ele é o defensor desse chapão. Aquelas imagens, Nájila, que eu mandei lá no grupo de WhatsApp, já depois, eu vou marcar lá no grupo de novo, para a gente ver, que a gente está vendo já o Câmara em ação. Não é essa não. Vou mandar aí, então estava lá também Neto do Angelim, Tiago Duarte, a vereadora Terezinha Medeiros e o Paulo Roberto da Iluminação. O chapão tá aí. O chapão tá aí. E a atualização é justamente essa. O prefeito Doutor Pessoa concordou com essa tese de monta um chapão no Republicanos e uma chapa menor lá no Democracia Cristã. Para nossa audiência na rádio, Apoliana, conta aí. Vamos lá. Os nomes. Vou na escadinha lá. Neto do Angelim, o Tiago Duarte, Terezinha Medeiros, Doutor Pessoa, o Luiz André, Jeová Alencar e Paulo Roberto da Iluminação. Todos aí com... Parece uma coisa, eu fiquei em dúvida hoje com essa questão do republicano, eu estava acompanhando o Yeltsin... Não, só acompanhando... Só concluir, que aí você traz é sobre a questão do republicano, porque de manhã o Jadiel deu entrevista no Yeltsin, né? Uhum. Você que participa lá quase sempre. E ele dizendo que poderia ir para o republicano. Mas também lá disse que poderia ir para o mundo partido. Né? A ida dele para o republicano só depende da liberação da federação. Então pode ser que ele não consiga isso antes da janela partidária. Ele está tentando. Ele está tentando, está articulando, porque ele não pode sair sem liberação, porque qualquer filiado da federação pode questionar o mandato dele. Mas de toda forma, o comando do partido está assegurado para Jeová / Pessoa até o processo eleitoral, pelo menos é isso que está posto na mesa. E que o pastor tem colocado lá também, né? O pastor E na imagem ali, Apoliana, todos concordam com o chapão? Quem está naquela imagem concorda com o chapão. Está feliz, está satisfeito. Inclusive, há outros nomes. Então tem mais gente que não dessa concorda. Possibilidade. Tem não, Ananias. É porque esse chapão só interessa a quem já tem um teto de voto bacana, né? Tem uma estrutura bacana, quem tem uma secretaria. Se a gente puder ouvir primeiro o vereador Luiz André, que ele fala sobre os critérios desse chapão, para a gente entender melhor, e aí eu venho com a confusão na sequência. Vamos lá, vamos entender melhor. Fala Luiz André. Bom, com certeza os números têm condições de fazer 10 vereadores e na chapinha menor até 2 vereadores, ou seja, do lado do prefeito nós podemos fazer 2 vereadores, mas se dividir em 3 ou 4 chapas, pode diminuir para 9. Por isso, nós temos que usar a cabeça, usar a inteligência e ter equilíbrio para conversar com as pessoas. 21 homens e 9 mulheres, vereadores, secretários e a mistura de pessoas que esteja proporcional a ter essa média de 4 mil votos, porque com certeza, quanto mais voto tiver, mais voto para a legenda. Então é a turma que tem ali 4 mil votos, né? Ou mais, para entrar nessa chapa, porque o que foi que eles pensaram? Eles disseram, olha, o PT na última eleição botou todo mundo para o sacrifício naquela chapa, mas conseguiu eleger 12 deputados estaduais. Então a ideia deles é fazer uma chapa forte com essa chapinha no Democracia Cristã. Só qual é o problema? Vamos começar o primeiro. Roberval Queiroz, que é quem? Capitão Roberval Queiroz, que é quem está organizando essa chapa, não quer saber de vereador de mandato. Então, não tem essa possibilidade, porque, por exemplo, o que eu apurei, nomes como Bruno Vilarinho, nomes como Marquinhos Costa, o próprio vereador Zé Filho, são nomes que não são muito afeitos dessa possibilidade de estar nesse chapão. Não querem o chapão. Eles não estão interessados em ir para o chapão, então teriam que ir lá para a chapa do Roberval, mas o Roberval não quer. Então, qual é a estratégia? Todo mundo está dizendo que vai para a chapa do Roberval. Se o Roberval não quiser, não tomar a decisão, aí o rumo pode mudar, ele pode perder o comando da estratégia dessa chapa do Democracia Cristã, e aí você sabe que Roberval Queiroz não ficaria muito satisfeito, e teve uma pessoa que falou assim, olha, se o Roberval botar muita banca, nem vaga no chapão ele vai ter. Olha, então, mas entenda, a chapa do Roberval já está montada. Sim. E foi, inclusive, apresentada antes dessa tese do chapão. Foi apresentada ao prefeito, né?
Isso, eles já se anteciparam, já lançaram chapa. Isso aí vai Depois surgiu a ideia do provocar uma terceira chapão. chapa. Porque a estratégia deles com o chapão é justamente para eliminar essa terceira chapa, que foi a estratégia que, segundo me passaram aqui, o prefeito da outra pessoa concordou, porque a possibilidade é eleger até 10 vereadores no chapão. Então, o prefeito já concordou e aí justamente o problema começa aí em ter esse diálogo com o Roberval, de aceitar alguns vereadores de mandato que podem ser só arbusta, né? Porque eles entrariam como bucha, não né? Aceita, não. Então, vai ser não treta aí daqui não. pra frente. Não aceita. Se investir nisso daí, não aceita. Lá a chapa está fechada, já foi lançada, não aceita. Vão ter que encontrar outra solução. O negócio vai ser arrumado. Tá feita a confusão. Olha, vamos agora para José de Freitas. José de Freitas News é a manchete do France, que atualiza para a gente a situação lá na cidade, onde tem pré-candidato desistindo, France. Isso mesmo, José de Freitas News, oposição arremata 8 vereadores de uma vez só com a batuta de João Madison. No caso, esses 8 vereadores de 13 da Câmara Municipal de José de Freitas englobam diversos partidos de republicanos, MDB, progressistas e anunciaram adesão, apoio à pré-candidatura do Ferdinand Freitas, que é filho do ex-prefeito falecido Robert Freitas. E tudo isso ali com a articulação também do deputado estadual João Madison. Então esse grupo faz oposição ao atual prefeito Roger Linhares, que é do Progressistas, mas tem no seu grupo político o Partido dos Trabalhadores. Então lá em José de Freitas, os dois grupos políticos, tanto da oposição quanto o da base aliada ao prefeito, são grupos políticos ligados ao Palácio de Karnak. E aí Ananias vem à segunda manchete, já pelo lado da base aliada do prefeito Roger Linhares, porque até então a disputa era entre João de Deus, presidente estadual do PT, mas hoje ele anunciou, José de Freitas News 2, João de Deus desiste, mas não para apoiar Antônio Abreu. Antônio Abreu é o vice-prefeito, é filiado ao PT, é irmão do secretário Fábio Abreu e estava nessa disputa interna dentro do partido para a escolha de Roger Linhares, a escolha desse grupo político visando apoio, tendo em vista que o Roger não pode concorrer novamente, já que é um prefeito reeleito. No entanto, o João de Deus ele desistiu e resolveu apoiar o vereador Pedro Gomes, uma terceira figura da base aliada do prefeito Roger Linhares. Pedro Gomes, que é do PT e é secretário de obras, tem um vídeo, Ananias. Vamos ver. Mas eu quero comunicar a vocês que estou retirando minha pré-candidatura nesse momento em prol aqui do nosso companheiro, o vereador Pedro Gomes, que é um vereador atuante, foi secretário de obra, aliás, ainda é secretário de obra, e que consegue hoje unificar a base do prefeito Roger, com a presença inclusive do prefeito, não é, que já sentou conosco para acertar alguns detalhes nessa perspectiva. Então, Pedro. Franci Antônio Abreu agora, o que será? Continua pré-candidato ou não? Olha, ele ainda não desistiu. A pré-candidatura dele é asfixiada com esse apoio de João de Deus para o secretário de obras do Roger Linhares. E o agravante é que o João de Deus, nesse vídeo, que reuniu todo o seu grupo político, ele sinaliza que o próprio prefeito Roger Linhares deu o aval para esse apoio ao Pedro. Então dificulta ainda mais a situação do Antônio Abreu e eu já estou aqui prospectando, Ananias, de que o vice-prefeito vai tomar um balão na eleição do ano que vem lá em José de Freitas e que o candidato vai ser o vereador Pedro Gomes, realmente. Balão no vice, olha. Agora lá é interessante, é base contra base, né? Mas nesse caso aí, o João de Deus, eu acho o seguinte, lá realmente a candidatura aí do vereador fica fortalecida. Mas se o prefeito apoiar, se o prefeito não apoiar, desidrata também, né? Aqui o deputado, na verdade, o secretário da SADA, Fábio Abreu,
botou assim, o prefeito não definiu nada, aguarde. Por isso que eu estou dizendo. E uma outra fonte me diz o seguinte, vou recapturar aqui na outra conversa, a outra fonte fala o seguinte, não podemos adiantar mais do que isso, mas que o candidato do Roger vai ser o mesmo do governador Rafael, pode ter certeza. Então, e no caso, o Ferdinand quer também o apoio do Rafael, né? Então... O dress code estava o mesmo do governador. E Ananias, todo depois, mundial, quando possível, eu tenho duas reações à questão do chapão, rapidinho. Vamos lá. Então, primeiro, um vereador que não quer se identificar, ele diz que o chapão só é bom para quem está usando e abusando a estrutura da prefeitura. Fará 10, mas já tem 10 nomes certos. Doido é quem ficar. Quem está certo é o Lira e o Roberval. E outra reação, mas esse autorizou citar o nome dele, é do Juca Alves, o Juca do Asfalto. Ele diz o seguinte, Roberval não quer me aceitar, quem dirá os de mandato. Eu falei pra você, Apoliana. por isso que eu tô vendo a confusão, porque não vai caber todo mundo no chapão. Ou vai voltar a tese de novo das terceiras chapas, como o João falou, ou vai ter briga de foice. Mas também tem muita coisa aí que o prefeito vai ter que intervir, né? Pra dizer, olha... E é isso que eles exatamente. querem. Não, lá, muita gente quer isso. Lá que o é o prefeito seguinte, mesmo. João, o Roberval já passou a fechadura. Não entra mais mas ninguém. esse negócio de passar a fechadura Não, entenda. não, porque entenda. o que acontece? Deixa eu só concluir. A estrutura Deixa eu só concluir, dele João. E aí, quem pode abrir essa fechadura é só o prefeito. Então, É só o prefeito. Agora, Porque o Roberval hoje é um dos mais ligados ao prefeito. Sim, Ele é avante, sim. né? Tem um vereador aqui falando. Isso aí nada que uma conversa, uns espaços na administração. como é, França? Não, tem um vereador aqui falando que vai sobrar vaga no chapão, que a turma vai correr e deixar ficar com o prefeito. Mas, Alessio, se a gente olhar para a estratégia do PT da eleição passada, como destacou a Apoliana, o chapão não parece Deu ser tão certo. ruim assim. Todo mundo Foram sabe eleitos sacrifício. 9 deputados. Sim. Esse chapão não elege 9 vereadores, não? Olha, Daniel, tem a viabilidade eleitoral realmente, mas eu acredito que na eleição do próximo ano, por ter uma polarização de mais partidos, a gente pode ter aí uma candidatura do PSDB, pode ter uma candidatura do MDB, e todas essas candidaturas majoritárias vão também lançar